Entrevista do dia. Bom, o tempo muda e para muitos o funga-funga começa, essa instabilidade é horrível, terrível. E para falar sobre isso, o médico otorrino Giovanni Schwartz está aqui para a gente, para bater esse papo gostoso nessa manhã de quarta-feira. Doutor, muito bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Sul Capixaba. Bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes aqui da Rádio Sul Capixaba. E aí não tem jeito, né? Como diz o popular, virou tempo. E as pessoas ficam muito suscetíveis a essas doenças respiratórias, principalmente quem tem tendência. Aqui em Guaçuí o clima realmente para quem tem alergia, o problema respiratório é muito ruim. Porque às vezes você acorda cedo, tá quentinho, tá gostoso, começa a esfriar de tarde, aí chove, a umidade aqui é muito alta. Então quem tem alergia crônica, quem tem dificuldade respiratória, realmente o consultório ele aumenta muito o número de pessoas que são meus pacientes já e que voltam, porque esse tempo muito inconstante aqui na região, ele não dá tempo para o seu organismo poder se acostumar com alta umidade ou quando está muito seco e acaba realmente voltando aos problemas respiratórios que a pessoa pode ter. E a gente tem aí na lista das ites aqui na região, a sinusite é uma doença muito comum, principalmente eu estava ouvindo o pessoal no tempo seco, sofrendo com a sinusite, com essa falta de ar. Isso aí prejudica muito essa seca também com a umidade? Sim, o nariz ele tem uma capacidade de se adaptar que em algumas pessoas que já têm problema de saúde, uma rinite ou uma sinusite, ela é muito limitada. Então, o nariz muito seco, ele realmente favorece você a ter os problemas da parte respiratória superior, principalmente a sinusite. E a rinite, que está muito acompanhada com a sinusite. Geralmente você nem tem sinusite pura, é rinocinusite, ou seja, você tem uma rinite que acaba causando a sinusite. Explica para a gente, assim, que é difícil distinguir sinusite de rinite. Sinusite, explica esses sintomas, o que é realmente a sinusite? A sinusite ela é uma inflamação ou uma inflamação com infecção dos seios da face, que são espaços que você tem que são cheios de ar, que você tem no alto da cabeça, né, na região frontal, do lado do nariz, que é na região maxilar, e na parte de trás do nariz, que é na região etimoidal. E para que serve isso daí? Isso serve para poder, esses espaços, para diminuir o peso da cabeça, para dar uma ressonância melhor para a sua voz quando você ouve, e para poder dar sinusite. Só serve para isso, para mais nada. E às vezes você pode ter uma inflamação disso daí, vai juntar a secreção, essa secreção vai infeccionar e vai dar a sinusite. Grande, esmagadora maioria das vezes que você tem uma sinusite é causado pela rinite. A rinite é na parte de fora disso daí. Dentro do seu nariz tem as narinas, né? E elas é que vão inflamar. A rinite é uma inflamação da parte respiratória do nariz. Essa inflamação, ela causa uma obstrução num canalzinho que sai de dentro daquele espaço cheio de ar, ele fecha. Quando ele fecha, porque está inflamado, vai juntando secreção e acaba dando a inflamação. Então, a rinite é uma inflamação das vias aéreas do nariz, da parte externa, fossas nasais, cornetos. E a sinusite é uma infecção que dá nos seios da face, que são os espaços cheios de ar que você tem no rosto. E aí, por isso que a sinusite, ela vem junto aí a febre às vezes, a dor de cabeça muito forte. Exato, o sintoma de sinusite é muito variado. Não sei se é até interessante falar, porque as pessoas... Uma forma de sinusite muito interessante, principalmente em criança que deita e tosse à noite, tá bem, deitou, começou a tossir, você tem que pensar em sinusite. Porque quando você deita, aquela secreção que está por dentro do seu nariz, ela começa a escorrer por trás da garganta, vai descendo, e para não entrar no pulmão, a criança tosse. Entendi. Então, é uma reação mesmo. É uma reação de defesa, de proteção. Então, criança deitou, tossiu, quando ela deita começa a tossir, tem que pensar em sinusite. E outros mais comuns, que são dor de cabeça, pressão no rosto. É muito comum a pessoa falar assim, eu abaixo a cabeça, parece que meu rosto vai cair, porque fica cheio de secreção. Lembra que eu falei agora há pouco que os espaços são cheios de ar, né? No alto da cabeça, do lado do nariz. Se você no lugar de ar, você tem líquido ou tem secreção, fica pesado. Fica uma pressão mesmo. Exato, é pressão mesmo. E é muito comum isso aí em tempo frio. Já repararam que sinusite piora em tempo frio? Piora. Piora, por quê? O nariz fica mais ressecado, ou às vezes ele fica mais entupido que o normal, e entope aquele canalzinho que drena a secreção de dentro do seio da face, e aí dá dor de cabeça. E não tem jeito. Quem tem já uma vez, teve duas, três, vai ter sempre, é crônico. Você tem que ter um tratamento, doutor? A rinite é uma doença crônica. A rinite não tem conversa. Infelizmente,
Você vai tratar, vai melhorar. Hoje em dia as medicações estão cada vez melhores. Você consegue ter um tempo longo de redução de sintoma praticamente. A pessoa com rinite, ela sofre muito. Espirra demais, coça o nariz, tem uma linhazinha que dá em cima do nariz de tanto coçar. É muito comum quem tem rinite tem isso daí. Então, espirro matinal. Às vezes você fica numa situação, você está na casa de alguém, sentiu um cheiro diferente, já era. Pois é. Você não consegue controlar o espirro, né? Exatamente, o espirro não tem jeito, é igual coçar, é incontrolável, você não tem jeito. Você segura o nariz, abre a boca, olha para a luz, mas não tem jeito, você acaba espirrando. Por quê? O seu nariz, ele tenta te defender, ele acha que qualquer poeira é extremamente agressivo. Então o que ele faz? Bom, o nariz pensa, eu vou espirrar primeiro para poder tirar isso daqui. Aí você começa a espirrar, não deu certo. Aí ele fala assim, não, eu vou entupir o nariz agora para não entrar mais nada. Aí entope o seu nariz. Não funcionou. Ele por último pensa, vou lavar. Aí começa a escorrer aquela água, tipo uma clara de ovo. Entendi. Esse aí é o sintoma clássico de quem tem rinite. É uma coresinha mesmo que perturba. E aí muita gente, para evitar, principalmente quando o nariz entope com frequência, usa muito remédio, né? No nariz, pinga remédio no nariz. Muito vicia também, doutor? Ou é importante usar esse remédio para ajudar a aliviar? É um dos grandes problemas que a gente tem para tratar, chama rinite medicamentosa, que ela é causada exatamente pelo uso de vasoconstrictores nasais. Tem um monte no mercado aí que todo mundo conhece muito bem, que às vezes você vai assim, você vê em promoção de farmácia, está custando 100 caixinhas a R$2. O uso disso é muito frequente, ele pode causar danos que, dependendo do caso que você tiver, causa até problema cardíaco em você. Se tiver uma hipertensão arterial, um problema de condução cardíaca, ou taquicardia, alguma coisa, ele tem uma substância que pode aumentar essa frequência cardíaca. E no nariz, necessariamente, ele causa uma chamada rinite medicamentosa, ou seja, o seu nariz esquece como é que funciona. Ele só vai funcionar se pingar o remédio no nariz. A pessoa não consegue dormir. Não consegue dormir. Vai ficar em um lugar fechado. É porque funciona assim, o seu nariz ele abre e fecha, ele fica sempre um lado fechado e um lado aberto. É normal disso aí, o funcionamento normal dele é assim. Então ele descansa, um lado abre, um lado fecha. Quando você pinga o remédio no nariz, os dois lados abrem de uma vez só. Pá! Aí você respira, com a beleza, né? O ar passa muito bem. Só que esse remédio tem um tempo de ação, e o tempo geralmente é curto. Só que quando o efeito passa, o que acontece? Os dois lados fecham de uma vez só. Aí vem aquele desespero, você tem que pingar cada vez mais remédio. E para tratar, realmente, tem tratamento? Tem. Mas é demorado e complicado. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem uma ouvinte aqui, final 8342, ela diz, oi, bom dia, tenho uma filha de 6 anos e ela põe sangue pelo nariz de vez em quando. Ela pergunta se pode ser alguma coisa relacionada a essa alergia. Sinusite causa isso? Rinite? Existe uma afecção, um problema que você tem que tratar em otorrino, que chama epistaxe. Epistaxe é o sangramento nasal, que é a epistaxe essencial do jovem. Até uma certa idade é comum criança sangrar. Esse sangramento nasal ele pode ter vários problemas, várias causas. A mais comum realmente é uma alergia crônica que você tem no nariz. A criança às vezes coça e por coçar causa fricção e acaba rompendo algum vaso e sangra. Quando o sangramento é de um lado só, um volume pequeno, que para quando você comprime o seu nariz, isso aí é perfeitamente normal, perfeitamente aceitável. Quando o sangramento é de grande quantidade e é dos dois lados do nariz, você tem que investigar isso muito bem investigado. Sangrou de um lado só? Se você quiser levar para um otorrino para poder avaliar e ver qual é o problema e tratar, excelente, sabendo que não tem a princípio nenhuma complicação séria. Se o sangramento é muita quantidade, sangra dos dois lados, aí você tem que investigar isso daí. Mas para a idade de 6 anos é comum acontecer. É bom sempre ir ao médico, né, doutor? Não tem jeito. A Maria de Fátima pergunta, operar adenoide livra a pessoa de rinite? A pessoa fica sem rinite? Nossa, quem dera. É lenda isso? Seria fantástico. A adenoide, existe a amígdala, né? O nome é tonsila, mas a gente chama de amígdala, e tem a adenoide. Essas duas estruturas, uma que fica dentro da boca e outra que é a adenoide fica atrás do nariz, elas são muito importantes para poder, no começo da vida, criar anticorpos. Porque está logo na entrada, logo do que você come e do que você respira. A adenoide em cima e as amígdalas embaixo. Só que elas com o tempo perdem a função. E infelizmente, qual é o nome da ouvinte? É Maria de Fátima. Maria de Fátima, infelizmente, não cura a rinite. A rinite ela não tem cura, tem tratamento. A gente consegue melhorar. Curar ainda não.
Isso é importante. Importante é ter esse cuidado também, né, doutor, de estar sempre sabendo o que você tem, se medicando. Muita medicação demais é ruim também, Exato. né? O objetivo do tratamento, principalmente de doença crônica, que é a rinite, é você tratar por um tempo e a pessoa ficar o máximo de tempo possível sem medicação. Com controle de ambiente, com uma limpeza boa de casa, sabendo o que lhe causa problema aí e se afastando de cigarro. E outra coisa, prática de exercício físico. Quem tem doença crônica tem que fazer exercício físico. Qualquer tipo de doença, importante. Só para a gente encerrar, um ouvinte me perguntou se hoje a gente ouve muito a questão dos remédios que estão sendo distribuídos pelo SUS. Esse tipo de remédio respiratório, ele também a pessoa consegue essa medicação pelo SUS através da receita? Tem alguns medicamentos que fazem parte já da cesta de produtos que o governo oferece, né? Tanto no Sistema Único de Saúde, quanto na farmácia popular, se não me engano, que o governo subsidia uma parte do tratamento dos medicamentos. E como são medicamentos de uso crônico de longo tempo, o governo ele paga uma parte do remédio. Você consegue encontrar uma boa parte deles você consegue encontrar. Tem que ter receita. E nada de ir na farmácia perguntar o que tem de novidade, né? Isso acontece. Doutor, adorei o bate-papo. Você que o doutor Giovanni Schwartz, ele que é otorrino, muito obrigada pela entrevista. Acho que é isso, né? Tratamento e saber sempre saber o que a gente tem e praticar exercício. Né? Bom senso. E se você tiver dúvida, não pergunta para vizinho, não. Pergunta para o médico. Que é muito mais negócio. Não usa o remédio da vizinha, não, por favor. A vizinha não conhece nada, já só sabe do dela e olha lá. Tá bom, então, doutor, obrigada. É isso, bom dia.